Queridos, como é bom estarmos na presença do Senhor, amém? É bom por quê? Porque Deus, Ele é fiel, acima de todas as coisas, Deus, Ele é fiel. Quem está feliz com o Senhor aí, levanta a mão para eu ver, amém? Essa noite o Senhor tem algo de muito valor para mim e para você. Você crê nisso? Amém? Por que tem algo de muito valor, pastor? Porque Ele tem a palavra dEle para ser ministrada em minha vida e em tua vida. Amém? E essa noite, Deus, Ele quer falar comigo e quer falar com você alguma coisa tão tremenda que começa pelo tema da nossa pregação. O tema da nossa pregação desta noite é: ouças a voz de Deus e obedeças. Diga para o teu irmão: meu irmão, ouças a voz de Deus e a obedeças. Amém? Glória a Deus. O texto base de nossa pregação está no livro de Isaías, capítulo 51, no versículo 4. Livro de Isaías, capítulo 51, versículo 4. E o texto da nossa pregação é no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Você que está nos assistindo pelo YouTube, está aqui à minha esquerda. E diz a palavra do Senhor, livro de Isaías, capítulo 51, versículo 4. Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Amém? Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Senhor eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, Pai, te glorificar, te exaltar, te render honras, glórias e graças. Te agradecer, Senhor, pela tua fidelidade para com as nossas vidas. Te agradecer, Senhor, porque tu olhas para nós e vê em nós algo de valor. Embora não sejamos, Senhor, merecedores, ainda assim, tu lá na cruz foste e pagaste um preço de morte para nos resgatar. Nesta noite, Senhor, estamos aqui para ouvir a tua voz, para ouvir, Senhor Deus, os teus ensinamentos, as tuas instruções. Vem, Senhor, neste local. Toma cada mente agora cativa ao teu trono, Senhor Deus. Que nada e ninguém venha a desviar a atenção das nossas vidas para a tua palavra. Vem, Senhor, sobre cada coração aqui, Senhor, e aquece e aviva, Senhor Deus, segundo os teus preceitos. Queremos, Senhor, nesta noite, sermos revestidos do teu poder. Por isso te pedimos, vem e toma o teu lugar. Tu que és o princípio e o fim, tu és o alfa e o ômega, aquele que há de vir e aquele que já existiu, aquele que é o tudo, Senhor. Toma o teu lugar. Toma, Senhor Deus, a minha vida em tuas mãos, que eu diminua, Senhor, e que tu cresças. Que não seja mais eu aqui a falar, Senhor Deus, das minhas palavras humanas, mas sim o teu Espírito Santo a nos ministrar, Senhor, em nome de Jesus. Que a partir de agora, Senhor, nenhuma palavra que saia da minha boca saia do meu intelecto, Senhor Deus, mas que venha todas do teu Espírito Santo. É o que eu te oro, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós repreendemos agora todo espírito roubador da palavra, todo espírito desvirtualizador da palavra, em nome de Jesus, que seja agora levado, amarrado e lançado fora daqui, em nome de Jesus. Que todo espírito contrário à tua palavra seja agora lançado no local onde o Senhor Jesus Cristo determinar, e que só os teus anjos, Senhor Deus, aqui estejam acampados, nos protegendo e nos livrando de todo o mal, em nome de Jesus, amém, aleluia, e um aplauso ao Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor é direta para mim e para você. Ele diz que eu e você temos que ouvir a voz dele e temos que obedecer. Não é um
ou outro, é um e outro. Primeiro você tem que ouvir a voz de Deus e depois você tem que dar ouvidos a ela, ou seja, obedecê-la, cumpri-la. O texto aqui no livro de Isaías, capítulo 51, versículo 4, ele é muito claro para mim e para você. Deus está falando: atendei-me, povo meu. Então ele está fazendo uma petição para mim e para você. E o que é que ele diz? E nação minha. Então nós somos partes do Senhor, somos integrantes de uma geração escolhida e separada para Deus. E ele diz: inclinai os seus ouvidos para mim. Então ele está dizendo: ouça o que eu vou falar, atente a cada uma das coisas que eu hei de te falar. E ele diz: porque de mim sairá a lei. O que é a lei? A lei é exatamente o que dá o parâmetro do que nós devemos fazer e do que nós não devemos fazer. Nós temos as nossas leis mundanas. Então, por exemplo, vamos citar um aqui: no trânsito, não se pode furar o sinal vermelho. A lei manda isso. Por quê? Porque você leva uma multa. Para que haja respeito dentro de um cruzamento, existem esses dois sinais. Um que está apontado para um lado e o outro para o outro. Quando um está vermelho, o outro está verde. Então a lei diz que você no sinal vermelho tem que parar. Ou seja, a lei está ali para te orientar o que você deve e o que você não deve fazer. A lei não está para nos punir. A lei ela está para ser cumprida. Quem vai fazer com que eu e você sejamos punidos é a nossa desobediência à lei. A nossa desobediência é que fará com que eu e você seja cumprido, seja punido. E ele diz: porque de mim sairá a lei e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Então o juízo do Senhor vai vir para iluminar todos os povos e nações. Então, se eu e você não ouvirmos atentamente a voz de Deus e a obedecermos, nós não estaremos fazendo o que de fato e de direito temos que fazer. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus ele não tem prazer em sacrifício, mas ele tem alegria em obediência. O pecado original é exatamente a desobediência. E o que Deus fala para mim e para você é que obedeça. Obedeça. Tenha os teus ouvidos abertos para a palavra do Senhor, para a lei dele, e se faça cumprir na tua vida a obediência a esta palavra. Amém? Te convido a abrir a tua Bíblia agora no livro de 1 João, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Livro de 1 João, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 ao 10. Diz a palavra do Senhor: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo
mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Amém? Texto bonito, texto rico, texto que traz para mim e para você o esclarecimento de muitas coisas. E temos neste texto aqui 5 observações a cumprirmos. Primeira delas, qual é, pastor? Mude de atitude, Deus te perdoa. Aqui no versículo 1 ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então Deus ele está dizendo o seguinte, que nós devemos mudar de atitude, porque Ele está desejoso de nos perdoar. Ele quer que eu e você estejamos ao lado do Pai, e para tanto, Ele se constitui, Jesus, como nosso advogado. Então Ele tem uma disposição para nos perdoar. O que diz a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 2, do versículo 9 ao 11. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Esse texto aqui, Jesus, ele faz o que para aquela pessoa? Ele libera o perdão e libera a salvação no sentido de restauração. Ou seja, ele recompôs aquele homem para que ele voltasse a andar, para que ele tivesse estabelecido as pernas dele, ou seja, que ele caminhasse. Então é o que Deus quer para mim e para você, que nós sejamos perdoados. Mas este perdão depende de quem? Diga, de mim. De mim. Depende de você, depende de mim o perdão. Por quê? Porque nós temos que mudar de atitude. Nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos. E receberemos do Senhor o quê? O perdão. Não há nenhuma pessoa neste mundo que não se arrependa das coisas erradas, que não receba do Senhor o perdão. Eu digo para você, se até mesmo Hitler, com toda a bagaceira que ele fez, se na hora da morte ele se arrependesse genuinamente, Deus iria perdoá-lo. Porque o desejo do Senhor é isso, é que cada um seja salvo. Para Deus não existe, meus irmãos, pecadinho e pecadão. Existe sim o pecado. E a palavra de Deus me respalda dizendo que aonde abundou a desgraça, o pecado, a tragédia, superabundará o quê? A graça, a glória do Senhor. Por isso que dentro das congregações, das igrejas, que existem são ex-drogado, ex-viciado, porque Deus ele quer nos salvar, Ele quer que todos sejamos salvos. Que diz a palavra de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e a vida eterna. Então Deus ele tem esse desejo de nos perdoar. Então devemos cumprir esta primeira observação, nos converter, deixarmos de fazer as coisas erradas, mudarmos de atitude. Segunda coisa que Deus
quer falar comigo e com você nessa noite. Deus nos ama sem exceção. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Olha o que diz aqui no versículo 2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Deus, quando Ele foi para a cruz, Ele foi para pagar de uma vez por todos os nossos pecados. Ali na cruz, Ele alcançou a vitória para mim e para ti. A nossa vida está pautada exatamente na cruz de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é de uma banda do mundo ou da outra banda do mundo. É de todo o mundo. João Batista, quando olhou para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Deus, Ele não vai olhar para João e dizer: não, João eu não vou perdoar, mas Maria eu vou. Ele não vai olhar para Raimundo e dizer: Raimunda eu não vou perdoar, mas o Sebastião eu vou perdoar. Deus não vai fazer isso. Se qualquer um destes que eu aqui citei se converter, mudar de atitude, vai receber a salvação, porque Deus, Ele nos ama independente. Falei e vou repetir, livro de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo. Então Deus, Ele nos ama. Deus nos ama. Tome posse dessa palavra. Cumpra em tua vida o amor do Senhor, através da tua mudança de atitude. Não queira mais ter conivência com as coisas erradas. Queira estar cada vez mais aos pés do Senhor. Diz a palavra de Deus para mim e para você: aquele que é imundo, que é pecador, que peque mais, mas aquele que for santo, santifique-se mais. Então aquela pessoa que decide continuar na prática do pecado e que não quer se separar para Deus, ou seja, não quer se santificar, Deus diz claramente: vá viver o pecado. Você não quer? Faça isso. É o livre-arbítrio que eu e você temos. Estamos hoje aqui porque optamos em estar aqui. Não foi ninguém que pegou pelo braço. Você está nos assistindo aí, você está assistindo esse culto, essa palavra, porque você quer. Alguém pode até ter sido um instrumento usado para te informar dessa palavra, mas você decidiu assistir, você decidiu estar aqui. É uma decisão. Então faça com que, de fato e de direito, este amor valha na tua vida. Amém? Terceira observação que Deus quer que eu e você, que nós venhamos a cumprir: conheças a palavra e a vivas. Ou seja, você tem que conhecer a palavra e tem que viver a palavra. É exatamente o tema da pregação. Ouça a voz de Deus e cumpra-se, e viva, e faça com que ela seja na tua vida o teu caminho. O que diz no versículo 3 ao 5: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos o quê? Os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Aperfeiçoado. Por que aperfeiçoado, pastor? Porque é exatamente a tua transformação. É a tua transformação. Através de quê? De ler a palavra, de conhecer a palavra. Você precisa conhecer esta palavra e viver. Ele está dizendo, guardar o quê? O mandamento. Ou seja, o que são os mandamentos? Exatamente a lei que a gente leu aqui no texto-chave. Quando ele diz que a lei sairá de dentro dele. Ou seja, ele vai falar a lei.
como assim o fez para Moisés. Então eu e você temos que conhecer a palavra e temos que a viver. O que diz a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Presta bem atenção, diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E ele faz uma comparação, e este aí será como árvores plantadas a ribeiros, que ao seu tempo dará fruto. Ou seja, quando eu e você buscamos o conhecimento da palavra, buscamos aprender a palavra e a vivemos, nós seremos como árvores plantadas junto ali do ribeiro. Vê se essa árvore falta alguma coisa. Ela tem a beleza, ela tem a frutificação. Assim serei eu e você, seremos nós. Então tenha este parâmetro na vida, de buscar conhecer a palavra. E isso aqui, meus irmãos, eu quero dizer que é um ato individual. Nós fazemos isso em coletividade, amém, mas é individual. Cada um tem que, de fato e de direito, procurar individualmente crescer na palavra de Deus. Tem que ter este conhecimento e tem que pôr este conhecimento em prática. É igual uma criança que vai aprender a andar. O pai e a mãe ficam ensinando a ele ficar em pé. E ele fica tentando. Então o conhecimento que ele está tendo, ele está procurando colocar em prática. O teu conhecimento aqui na palavra do Senhor, em saber as coisas verdadeiras, tem que ser posto em prática. As pessoas têm que olhar para você e dizer: há algo de diferente nesta pessoa. A gente vê que Deus está nesta pessoa, que Deus age na vida desta pessoa, que de fato e de direito essa pessoa está amando a Deus acima de todas as coisas. Amém? Quarta coisa que Deus quer que eu e você observemos e cumpramos: sejas cristão, pequenos cristos. Eu e você temos que ser cristãos, e ser cristão é ser pequenos cristos. Que diz aqui no versículo 6: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, se você diz que é cristão, você tem que viver como Cristo viveu. Jesus Cristo, ele não viveu brigando com as pessoas. Jesus Cristo não viveu fofocando das pessoas. Jesus Cristo não viveu falando mal das pessoas. Jesus Cristo não viveu matando pessoas. Jesus Cristo não viveu se prostituindo. Não. Ele viveu uma vida íntegra, uma vida de busca por vidas, em acrescentar para as pessoas vida, alegria, satisfação, de apresentar às pessoas um mundo muito melhor do que o que eles estavam vivendo, de apresentar às pessoas a salvação que era Ele mesmo. O detalhe é que hoje, muitos de nós não está, de fato e de direito, fazendo isso. Não está sendo cristão. Ou seja, não tem sido pequenos cristos. Porque grande é Ele, nós somos pequenos. As pessoas têm que ver, na minha conduta e na tua conduta, uma diferença absurda da conduta das pessoas do mundo. Deus, Ele nos deu já a salvação, mas a nossa libertação, ela é paulatina, vai depender da tua intensidade pela busca de Deus. Quanto mais tu buscas,
a Deus, mais você achará. A palavra de Deus diz, não sou eu quem fala, buscai e me achais, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então eu e você precisamos de fato e de direito termos esse agir diferenciado. O que diz a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Siga-me. Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Paulo está externando e expressando que ele seguia a Cristo. E está mandando você também o imitar. Em que sentido? Em seguir a Cristo. Jesus aqui está dizendo que você tem que negar-se a si mesmo. Você tem que todos os dias tomar a tua cruz, colocar nos ombros e a carregar. Por isso que eu tenho dito, se você ainda não morreu, meu querido, morra. A cruz, ela externa para mim e para você duas coisas totalmente opostas. Uma é a morte e a outra é a vida. Na cruz você morre, mas na cruz você tem vida. Porque através da tua morte para o teu eu, para os teus desejos, você ganha a vida eterna. Jesus Cristo disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Então nós vamos achar a nossa vida. Que vida é esta, pastor? A vida eterna. Então não adianta você ouvir a voz de Deus e não a cumpri-la. Você tem que ouvir a voz do Senhor, tem que ouvir as palavras e vivê-las. Tem que negar-se para os teus desejos carnais. Deus, Ele fala comigo e com você em todo tempo e em todo lugar. Usa pessoas, usa animais, usa objetos, usa alguma paisagem, desde que você esteja antenado com Ele, ligado com Ele. Então presta atenção, meu querido. Viva como Jesus Cristo viveu. Seja imitador do Senhor Jesus. Ele foi para a cruz para nos salvar, para que nós cumpríssemos e hoje cumpramos a palavra dele, a ordem que ele deu. Jesus Cristo só nos deu uma ordem. E qual foi essa, pastor? Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Então Jesus Cristo, Ele nos deu essa ordem. Como é que eu vou pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, se primeiro eu não mudar de atitude? Eu tenho que mudar de atitude. Segundo, se eu não entender que Deus de fato e de direito me ama, já me amou ali na cruz, como eu vou pregar o amor se eu não sei, se eu não acredito que Ele me ama? Se eu não acredito, porque acreditar é você viver aquela fala que você diz. Como é que eu vou pregar se eu não conhecer a palavra? Se eu não for buscar a palavra? Eu só poderei ser um cristão quando eu tiver este entendimento. Isso aqui são sequência, é uma sequência da qual eu e você temos que cumprir. Temos que viver em função disso aqui, da palavra de Deus, em morrer para nós e vivermos para Cristo. A vida que eu e você devemos levar agora, devemos levá-la pela fé. E na fé em quem? Em Jesus Cristo, no Filho de Deus. A gente tem que acreditar no que Ele fez. Isso é a fé. Pequena palavra com duas letrinhas, que significa a certeza das coisas que não se vê. Nós não estamos vendo isso, mas nós estamos esperando. Nós estamos o quê? Crendo. Isso é a fé. E o detalhe é que esta fé, ela não vem de uma outra forma. Só tem uma forma para a fé vir para ti e para mim. E como é que ela vem, pastor? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus.
Essa palavra que o Senhor está falando para nós nesta noite, que Ele está trazendo a luz para mim e para você, no intuito de nós mudarmos. Eu tenho visto as pessoas indo para as congregações e não tenho visto estas mesmas pessoas tendo mudança nas suas vidas. Sabe por quê? Porque tem vindo aqui para olhar para o homem, para dar satisfação para João, para José. Meu querido, você tem que vir aqui para adorar o Senhor, para buscar o Senhor, não é para olhar para o pastor, é para ouvir a palavra de Deus, se encher desta palavra, se encher do ensinamento. Você, se não vier aqui buscar a Deus de fato e de direito, você não vai o achar. Eu gosto muito daquela passagem onde Jesus foi convidado para uma ceia, um jantar, na casa de um homem fino. O detalhe é que Jesus sentou-se em uma ponta da mesa e ele outra, como de fato e de direito se põe a autoridade. Mas nenhuma daquelas outras pessoas que estavam sentados à mesa, nem mesmo o anfitrião, se preocupou de agradar aquele que ali estava. Mas, no entanto, entrou uma prostituta, uma mulher cheia de pecados. Mas essa mulher fez o que nenhum outro ali fez. Ela buscou de fato e de direito e verdadeiramente a Jesus. E a moral da história diz que ele olhou para ela e disse: te levanta e os teus pecados estão perdoados. Ou seja, ela chamou a atenção de Deus e foi agraciada, porque ela buscou incessantemente a Jesus. Temos outros relatos, como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que dizia que se tão somente eu tocar, então quando ela tocou, Jesus disse: alguém tocou em mim. E os seus discípulos disseram: Senhor, alguém não, tem muitas pessoas. Aí ele disse: não, alguém tocou em mim porque eu senti sair virtude, ou seja, a busca que aquela pessoa teve. Você tem que vir aqui para a casa do Senhor para buscá-lo de fato e de direito, com toda a intensidade do teu coração. Se não for assim, meu querido, lamento te dizer, fique em casa. Não venha, não venha, não vai adiantar. Jesus, ele vai observar as pessoas que verdadeiramente estão o adorando. A palavra de Deus diz que haverá um tempo, e este tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores me adorarão em verdade e em espírito. É em verdade, é com intensidade, é com desejo de achá-lo, é buscar até o achar. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É uma luta no reino espiritual, contra principados e potestades. E a palavra de Deus diz, nas regiões celestes. Não é contra a carne e contra o sangue. Amém? E quinta e última observação que Deus quer que eu e você cumpramos em nossas vidas. Versículo 7 ao 10 diz: irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Qual é o mandamento que desde o princípio a gente tem ouvido? Que é para amar quem? A Deus acima de todas as coisas. Esse é o mandamento que nós temos ouvido desde o princípio. Buscar a Deus acima de todas as coisas. Caim matou Abel. Por quê? Porque Abel amou a Deus acima de todas as coisas. E Caim, com ciúmes, encheu o coração de trevas e foi lá e matou Abel. Moisés teve da parte de Deus o privilégio de receber os mandamentos, porque amou a Deus acima de todas as coisas. E o segundo grande mandamento que Jesus nos disse desde o princípio, que é amar ao próximo como a nós mesmos.
Este é o mandamento que ele está aqui dizendo, que não escreva um mandamento novo. Mas aí você observe que ele diz, no versículo 8, outra vez vos escrevo um mandamento novo. Opa, mas ele diz que não tem outro mandamento, ele vai dizer um mandamento novo. Mas presta bem atenção o que ele está dizendo. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Então ele está dizendo, sabe que mandamento novo é esse? É que Jesus está voltando, é que Jesus está aqui para te encher, para te salvar. Este é o novo mandamento, não é mandamento novo. É um trocadilho de palavras, mas que você precisa abrir os teus ouvidos espirituais, o teu entendimento, que Jesus está dizendo, eu já estou aqui à porta, batendo, para abrir, para você abrir, porque eu quero entrar, eu quero dissipar as trevas, eu sou a luz que ilumina o mundo, eu vim aqui para isso, com este propósito, cumprir o propósito, de morrer na cruz por ti, e você não quer aceitar isto? E ele continua dizendo, aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Olha aí que nós já voltamos para o mandamento que não é novo e que sempre existiu, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se você não faz isso, meu querido, as trevas nunca saíram de ti. Observe o que ele diz aqui, aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Se você não ama, você está ainda em trevas. Mas se você de fato e de direito ama o seu irmão, está na luz. Quando você não olha para a carne e o sangue como teu oponente, porque você só vai amar as pessoas quando você tiver o entendimento que muitas das ações que eles estão tomando não provém dele, mas provém de quem? De principados e potestades, que estão na vida daquela pessoa, atuando, fazendo raiva, gerando intriga, discórdia, assassinatos. Nós temos que entender isto, meus irmãos. Nós temos que entender isso. Jesus, Ele quer que nós, de fato e de direito, entendamos, não há novo mandamento, cumpras o que está aí. É para a gente simplesmente cumprir com o que já aqui está. Aqui é a palavra. Ela foi escrita como nosso manual de vida. Então, não há novo mandamento. Cumpra este mandamento que já está aqui. Olha o que diz a palavra no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 40. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, semelhante a este, é, amarás teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então veja bem, esta lei que aqui está, que é a palavra de Deus, ela depende destes dois mandamentos, de amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. E o profeta, que é quem fala, quem prega, eu e você, dependemos desta lei. Então não há lei nova. Cumpra o que tem aqui, cumpra esta lei que aqui está. Esse é o desígnio do Senhor, esse é o desejo do Senhor para mim e para você. Por isso que Jesus diz para mim e para você nesta noite, ouças a minha voz e a cumpras. Amém? Eu convido a você a curvar a tua cabeça nesta noite. Põe a mão no teu coração. Eu quero orar por você. Senhor eterno Deus e Pai, eis aqui teus filhos, tuas filhas, Senhor Deus, escolhidos por Ti para ouvir a Tua palavra, para receber, Senhor Deus, o entendimento e o crescimento da Tua palavra. Vem agora, Senhor, por favor,
e toca cada um desses corações. Através do toque do teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que convence o homem do pecado, aquele que instrui o homem ao que deve e ao que não deve fazer. Que nesta noite, Senhor, cada coração aqui seja tocado poderosamente e que a partir de hoje, cada um que aqui está, Senhor Deus, que está ouvindo esta palavra, que venha verdadeiramente a ouvir atentamente a Tua voz, Senhor, e cumprir cada uma das Tuas palavras. Toma estes homens, toma estas mulheres em Tuas mãos. O Teu propósito, Senhor, está escrito na palavra, é que não se perca nenhum daqueles que o Pai a Ti tem dado. E nesta noite, Senhor, estamos aqui como frutos da Tua palavra. Então toma, Senhor, cada vida aqui em Tuas mãos. Eu rogo-Te, Senhor, para que atentes às nossas vidas, atente a cada um, Senhor Deus, e que nenhum que aqui está, ou que está ouvindo na sua casa, Senhor, venha a se perder pelas vidas afora, mas que cada um que aqui está, Senhor Deus, ouvindo, continue no caminho. É o que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.